Black Friday e festas de fim de ano criam expectativas positivas nos empresários do comércio. Nosso convidado muito especial de hoje vai falar sobre esse e outros assuntos. Ele que é o presidente da FEComércio, Federação do Comércio do Amazonas, Aderson Frota, que também é empresário, não é mesmo? Isso mesmo. Isso, e proprietário da distribuidora comercial Guarani, que está há 47 anos no mercado no segmento de tintas e materiais de construção. Muito bem-vindo, Aderson. É um grande prazer ter você na bancada. Você que eu já conheço há tantos anos, né? E é um prazer, inclusive, revê-lo. Eu quero cumprimentar todos que assistem ao Band. Quero agradecer a deferência da minha amiga Júnia e a Band, que é É uma parceira dos empresários. É uma parceira né? muito grande da nossa atividade comercial. Eu assisto a todas as 6h30, assisto o Jornal da Band, infalivelmente. Está muito bem informado, infalivelmente, estou muito bem informado. Que bom. Mas eu quero dizer que é especialmente um prazer estar aqui participando de um programa tão importante como esse seu, Júnior. Ah, que ótimo. Fico feliz, até porque o Band Entrevista, o foco dele é no público empresarial, para destacar e mostrar quem contribui, né, com emprego, gera renda, né, e movimenta a economia. Exato. Aliás, falar em economia, você é empresário, atua no ramo, no exercício, na defesa do terceiro setor há muitos anos, mas antes disso, antes de entrar nessa área, você também é advogado e atuava como advogado de grandes empresas e, diga-se de passagem, tinha uma carteira de clientes consolidada. Fala um pouco dessa tua trajetória nesses dois mundos. Antes de eu me tornar empresário, eu me formei em Direito e aos 23 anos eu era advogado e já há 2 anos Novinho, né? eu atuava desde os 21 anos como solicitador acadêmico. O que era o solicitador acadêmico? Era aquele estudante que estava agregado num escritório de advocacia e que podia advogar plenamente, só não podia fazer a petição inicial. O ingresso em juízo tinha que ser feito com outro advogado. Fora isso, ele acompanhava todas as audiências, acertava todos os detalhes, cumpria todas as instruções, fazia até o final. Então, o que aconteceu? O meu pai, que era funcionário público, se aposentou com 61 anos de idade. Relativamente jovem, relativamente novo. E aí eu perguntei do meu pai, pai, afinal de contas, o que o senhor vai fazer após a aposentadoria? Não, não se preocupe, meu filho, eu vou fazer uma série de coisas, vou conversar com meus amigos, vou bater papo. Sim, ao cabo de uma semana... A primeira empolgação. Ele deixou de... Não quero mais ir. Estou cansado, esse bate-papo não me interessa. E aí, o que o senhor vai fazer? Não, eu vou ficar aqui dentro de casa, acho que eu vou plantar uma hortinha, fazer uma hortaliça lá no fundo do quintal. E aí, só que o nosso quintal era 3x3. Não era nem quintal, era uma áreazinha. E aí, em casa ali, estava sempre se atritando com a minha mãe. Você, visionário, já previu uma disse, empresa, olha, né? Pai, isso não é futuro. Eu tenho que arranjar uma atividade consolidada para o senhor. Porque se o senhor ficar aqui dentro de casa, o senhor vai se atritar, a sua vida não vai ficar boa, e aí o senhor não vai ter sentido em viver muito tempo. E aí nasceu a distribuidora. Aí criei uma empresa. E criei a empresa comprando de um amigo de quem eu era advogado. Aí um dia, eu ouvindo ele reclamando que o negócio não estava bem, que as coisas não estavam caminhando bem e tal, que ele queria vender porque não estava saindo do jeito que ele queria. Eu escutei. Júnior, fiquei 3 dias pensando naquilo. Está aí uma oportunidade que eu possa conduzir o meu pai. E fui e comprei o negócio. Só que eu era advogado, eu não tinha experiência comercial. Consequentemente, eu sofri um pouco, eu tive alguns desencontros. E aí a minha preocupação, poxa, eu montei um negócio para resolver uma questão de ocupação do meu pai e criei um problema. Como é que eu vou fazer? Porque aí, você tinha uma carteira de clientes já consolidada, de grandes empresas. E aí né? você vai aos poucos foi deixando.
a empresa vai te absorvendo e você vai deixando de ser advogado, porque é humanamente impossível você atender dois senhores ao mesmo tempo. Atender dois senhores, é complicado. Então, tinha dias que eu saía para as audiências, voltava correndo para a empresa, ajudava a atender, ajudava até a despachar mercadoria, às vezes ia entregar a mercadoria de paletó e gravata. Um dia um cliente me disse, meu amigo, a sua empresa é muito importante, o motorista vem de paletó e gravata. E aí, aí a gente vai se entregando. E aí passaram-se 47 anos. 47 anos. A empresa começou com meu pai, eu fui me entregando aos poucos à empresa e hoje nós estamos na terceira geração, que é meu filho, que está tocando a empresa. Preparando o teu filho. Mas antes de entrar na terceira geração aí, que eu sei que você já está preparando o teu filho para a sucessão, você tem uma vasta experiência, né, em cargos de direção, nessa área de defesa do terceiro setor. Como é que você vê o terceiro setor no Amazonas? Olha, como é que se avalia? Nós estamos vivenciando uma das maiores crises que a economia do Brasil já passou. Talvez uma crise não de cunho individual, porque você pode, qualquer empresa pode ter uma crise, pode viver um momento de dificuldade, mas esse não. Foi provocado pela estrutura geral do país. O país todo está vivendo essa recessão que começou em 2014 e se estende até os dias de hoje. O Sul e o Sudeste já começaram a demonstrar que a economia está sendo retomada aos poucos. Mas acontece que nós temos alguns índices, alguns números, que nos levam a ficar muito preocupados. Por exemplo, nós ainda temos 13 milhões de desempregados. Nós temos ainda 50 milhões de brasileiros vivendo na linha da pobreza. Nós temos 41% da massa trabalhadora na informalidade. E isso são números que preocupam, porque você veja, isso é desemprego, isso é falta de renda, isso é impossibilidade de botar pão na mesa daquela família. Isso é um grau de dificuldade incomensurável. Mas por que nós chegamos a esse nível? Porque nós descuidamos das nossas tarefas básicas. O Estado foi se ausentando pelo aumento progressivo das despesas, foi se isentando dos investimentos. E foi esquecendo, e foi fraquejando na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública. E isso é grave. Porque isso, se você associa ao grande número, à grande massa de trabalhadores que está desempregada, você vai tendo um quadro cada vez mais difícil. E aí gera-se violência, gera-se um aumento no número de violência, aumenta o número de assaltos, aumenta o número de pessoas dormindo ao relento, dormindo na rua, pedindo esmola, trabalhando sem a configuração legal. Agora, esse número alto de desemprego, essa falta de renda do consumidor, que leva também à inadimplência e que fica negativado, impossibilitado de comprar, impactam diretamente as vendas. Exatamente. Por outro lado, né, enquanto nós conversávamos previamente, você me falava dos fatores que são positivos em algumas épocas do comércio, que já passou o Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia das Crianças, agora Black Friday, tem as festas de fim de ano, Natal, e que são fatores que reaquecem o mercado. Isso otimiza o empresário. Otimiza. Né? Nós temos agora vários acontecimentos que, somados, criam uma perspectiva positiva. Por exemplo, nós tivemos a liberação do Fundo de Garantia. E depois o governo, sensibilizado, aumentou o nível de saque. Ainda tem o 13º, né? Uhum. Agora nós vamos ter o 13º no final do ano. Paralelo a tudo isso, o governo sensibilizado pelo índice da inadimplência assustador, por exemplo, o estado do Amazonas talvez seja um dos níveis mais altos de endividamento familiar do Brasil. Isso é preocupante. É triste, né? Porque, por exemplo, só para citar números que possam dar uma avaliação completa, nós tínhamos 400 mil pessoas trabalhando no comércio. Hoje nós temos 300 e poucas, 340, 350 mil. Vamos dizer, 50 mil sumiram. Nós tínhamos no Distrito Industrial
136 mil pessoas. Hoje nós temos 89 mil. Então, é outra massa de pessoas desempregadas. Além disso, essa dificuldade ela foi se estendendo ao longo de coisas, foram agravando os quadros. Porque o que acontece? Hoje, nós estamos num problema muito sério. Os bancos, hoje, têm um volume de pessoas inadimplentes muito alto. Por quê? Porque praticam taxas de juros elevadíssimas. A taxa de juros de cartão de crédito de cheque especial chega a 309% ao ano. Se nós compararmos que nós temos uma inflação de 3,5% projetada, agora veja bem, 309% ao ano torna qualquer pessoa endividada. Verdade. E para que você possa ter uma recuperação de 309% ao ano para poder fazer o pagamento, você vai levar 20 anos ou você vai levar não sei quantos anos para poder só se recompor. Agora, além de presidente da FEComércio, você também é presidente do Sindicato dos Materiais de Construção. Correto. Como é que funcionam essas duas entidades? Olha, a Federação do Comércio ela é uma entidade composta de vários sindicatos de empresas comerciais e de serviço. A FEComércio não é só comércio, ela é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E turismo. Ela engloba todo esse setor. E o comércio e serviços hoje é o maior contribuinte do governo do Estado do Amazonas em termos de ICMS. Outra coisa que é importante dizer, o comércio e serviços é o maior empregador do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas tem hoje... Pelo menos um dado positivo, né? Tem hoje, pelo CAGED, totalmente registrado, tem 602 mil postos de trabalho. Desses 602 mil postos de trabalho, o comércio tem 350 a 360 mil postos. Então, ele é o maior empregador, o comércio, a área de comércio e serviço, é o maior empregador do Estado do Amazonas. Ótimo, mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. E você não sai daí, porque o nosso convidado hoje é o presidente da FEComércio, empresário Aderson Frota. Voltamos no segundo bloco e o nosso bate-papo. Convidado de hoje é o presidente da FEComércio, Aderson Frota. Você estava explicando sobre as atividades da FEComércio. Né? Isso, Júlia. As federações econômicas, comércio, indústria, agricultura, são compostas de sindicatos. E esses sindicatos reunidos é que compõem a federação. Paralelo a tudo isso, na estrutura da federação, existem dois órgãos muito importantes. Na Federação do Comércio existe o SESC, que cuida da parte cultural, educacional, social, esportiva do comerciário. E o SENAC, que cuida da formação e do treinamento e preparação de mão de obra. Então, esses dois órgãos eles se complementam, mas com foco exatamente no atendimento às empresas e atendimento da comunidade comerciária. Esse é exatamente o trabalho. Mas na parte social, que ela tem uma envergadura até um pouco mais extensa, nós temos vários tipos de programa. Nós temos escola. Nós temos hoje uma escola que abriga 2.000 alunos. 2.000 alunos. Que vai desde o maternal até o ensino médio. Com foco nos empregados do comércio. Atendendo prioritariamente o filho dos empregados no comércio. O que é uma grande ajuda. O que é uma ajuda. Eu digo até, fazendo um paralelo em termos de custo, dizendo assim, hoje, uma mensalidade escolar de uma escola privada está entre acima de R$1.000. No entanto, lá nós, no SESC, na nossa escola, nós cobramos R$250. O que é uma ajuda. O que é uma ajuda, porque é uma atividade subsidiada, é uma atividade que não dá resultado. Ela só dá despesa, mas é uma função nossa através do SESC. E nós atendemos indiscriminadamente. E nós temos outro viés. Nós preparamos uma escola moderna, voltada para o mercado de trabalho, com muita percepção do que acontece na sociedade. E nós temos uma obrigação. Nós melhoramos tanto o nosso nível que até para você admitir alunos,
mesmo filho de comerciário, o filho de agregados, nós passamos por uma seleção. Por que essa seleção? Porque a seleção permite que você, ao abrigar um aluno, não deixe ele no desnível. Porque se o aluno não vai lá para uma sala de aula e não consegue acompanhar o desenrolar da matéria, ele vai se frustrar, ele vai se dissimular. Você comentou comigo sobre um programa que eu achei assim, bem interessante, de cunho social, que é o Mesa Brasil. Né, que você me disse que só no ano passado foram distribuídos 6 toneladas de alimentos. Como é que funciona o programa? É o seguinte. É do SESC o programa. Nós temos várias empresas que doam alimentos que estão em possibilidade de ser comercializados, que estão para vencer, que estão praticamente sem condições comerciais. Esses alimentos são doados para esse programa chamado Mesa Brasil. O Mesa Brasil, ele pesquisa e seleciona várias comunidades carentes. E, da medida que ele vai recebendo os alimentos da Conab, dos supermercados, de alguns feirantes, de alguns pequenos empresários, e também nós temos um outro fornecedor chamado Polícia Federal. A Polícia Federal, das apreensões, né? Toda vez que ela apreende drogas, essa droga está exatamente camuflada por alimentos. E esse alimento é recambiado e transferido todinho para o Mesa Brasil. Nós levamos esses alimentos dentro de uma série de critérios que levam a gente a levar acompanhamento no sentido de preparar, de não desperdiçar, noções de higiene, formas de não utilizar de forma errada o alimento, para que ele possa produzir o efeito que a gente imagina. Você comentou comigo que as entidades têm que estar previamente cadastradas. Hoje, quantas entidades Nós temos estão catalogadas? Mais de 50 entidades cadastradas. Do e Amazonas. Nós levamos exatamente para aquelas comunidades carentes. E vamos fazendo a distribuição, não sempre para as mesmas. Vamos aumentando variando, para que a gente possa atender de forma igualitária e sem discriminação nenhuma. Porque o objetivo é atender as comunidades que carecem de alimentos. Tá certo. Agora vamos falar um pouco de você como empresário, né? Você é da distribuidora comercial Guarani, né? E trabalha com tintas, materiais de construção. Como é que está a gestão da empresa hoje? Teu pai ainda atua? Não. Já aposentou agora de vez? A empresa começou pelo 47 anos atrás? Pelo meu pai, que era um homem de 61 anos de idade e que trabalhou 20 anos na empresa. E depois tinha também a participação da minha mãe, que era outra pessoa que deixou de ser dona de casa para vir ajudar o filho. O sentimento da minha mãe era ajudar, eu estou ajudando meu filho, eu estou ajudando meu filho. É uma coisa que me comove, que toca meu coração. Meu pai nunca tirou um tostão da empresa, sempre ali. Não, meu filho, eu não estou fazendo para mim, não, eu estou fazendo para você, estou lhe ajudando, estou colaborando. Você tem filhos, né? Ele já está na empresa. E hoje eu estou na 3ª geração. Eu completei 47 anos de empresa, tenho absoluta certeza que um dia nós temos que passar o bastão, e só podemos passar o bastão quando nós estamos lúcidos, quando nós temos a capacidade de corrigir algumas falhas, alguns erros. E o mais importante, não é deixar uma empresa funcionando, não é deixar bens patrimoniais, é deixar harmonia na família. Porque além de um filho homem, eu tenho 2 filhas mulheres, a mais velha e a mais nova. E, consequentemente, eu tenho uma nora e tenho dois genros. E o que eu quero? Eu não quero deixar brigas, porque quantas empresas faliram nessa história do Amazonas e que exatamente por conta dos desentendimentos familiares, das brigas de família. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre tenho em mente. Eu quero trazer a minha associação de forma bem sólida, bem cravada, digamos assim, bem conduzida. Teu filho já está trabalhando contigo, então, na empresa? Já é um homem de 40 anos, já está há 15 anos trabalhando diretamente comigo, já está me ajudando, já está ganhando experiência, já está começando a entender bem o mecanismo das coisas, porque vida de empresário
todo mundo, a gente acha assim que a vida de empresário é só glamour, é só resultado. Não, a carga tributária é muito Não, alta. mas tem muita luta, tem muita dificuldade. A função do programa é esse, mostrar o outro lado de quem pensa que é muito fácil a vida de ser empresário. E a economia, né? Quem é empregado, mensalmente o dinheiro está lá. Empresário tem que produzir. Tem que produzir. Tem que produzir resultados. E a economia, ela oscila. Nos Estados Unidos, como primeira economia, nós tivemos uma recessão em 1929, uma recessão aguda. Nós tivemos uma recessão agora em 2008 nos Estados Unidos, que abalou a economia mundial. Nós tivemos crise no Japão, nós temos crise no Oriente Médio. Então, economia, onde existe economia, existe exatamente a possibilidade de crise. Nós estamos vendo hoje... existe nas crises as oportunidades. Sim, nós estamos vendo hoje o mundo mobilizado e que agora até disparou o preço do dólar hoje, que foi a 4,20. Por quê? Porque entre Estados Unidos e China está havendo uma disputa comercial inédita. Eram aliados, hoje estão disputando posições de mercado, estão disputando, inclusive, lideranças de mercado. E isso preocupa, porque, para isso, tem guerra em Hong Kong, tem desavença no Chile, tem a crise da Venezuela, tem a crise da Bolívia. Então, o mundo realmente ferve todas as vezes que a economia balança. Então, nós tivemos aqui, a nossa sorte, Júnior, é que nós temos um povo que tem características especiais. E às vezes, nós não sabemos administrar essas vantagens. Nós temos uma única língua. Se você for na China, falam 100 e tantos dialetos, não é verdade? Nós temos uma única, praticamente 90% está dentro de uma única religião, que é a religião cristã. Nós não temos brigas internas, nós não temos grandes problemas de disfunção social, como discriminação, como coisa. Temos um povo alegre, um povo dócil. Nós nunca tivemos guerras internas, nós nunca tivemos grandes problemas sociais. Nós somos bafejados por Deus, porque não temos vulcão, não temos terremoto, não temos tsunami, não temos somos abençoados, nenhuma coisa. E somos, apesar de todos os percalços, somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Verdade. Isso é vantajoso. Verdade. Né? Agora, falando dentro desse aspecto, é bom quando tem uma avaliação otimista, né, do nosso país. O Brasil é um país rico, com um povo realmente alegre, solidário, e temos que trabalhar, né, e as diferenças que existem, minimizá-las para ganharmos muito mais. Né? E falando em ganharmos, o mercado de tintas que você representa é forte, né, no Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo mundo. O mercado, a tinta brasileira tem mercado nacional e internacional. Verdade. Né? Então, é também um mercado muito concorrido, não só de tintas, como material de construção. Né? Como é que está esses dois segmentos no mercado de Manaus? Nós tivemos um setor, que foi o setor da construção civil. Nosso tempo está pouco, então que temos que reduzir. No âmbito da economia, foi o único setor que não se recuperou totalmente. Qual? Uma crise aguda, construção civil. Construção civil, né? Até porque ele tem uma característica ímpar, que é muito importante. É a única indústria que emprega mão de obra desqualificada. Isso é muito importante. O governo tem que estar olhando para essa parte, com financiamentos, com apoio de capital de giro, enfim, de facilidades de aquisição de unidades habitacionais. Nós paramos de construir e você veja que a crise habitacional se agravou exatamente pela falta da construção civil. Então você vê, não tem mais lançamento, não tem mais prédios novos, os prédios que estavam construídos estão tendo dificuldade de ser comercializados. A inadimplência está absurda. E isso afeta diretamente o mercado de tintas, né? Afeta toda a economia, porque é uma cadeia. Quando você compra uma unidade habitacional, você teve todo o material de construção utilizado, depois você vai mobiliar aquela unidade, vai botar uma cama, infelizmente, uma o nosso geladeira. tempo está acabando e eu queria saber como é que você vê, qual a perspectiva para 2020. Olha, 2020 vai ser um ano positivo. O governo federal que assim seja. Tem demonstrado, não só, apesar das nuances políticas, tem
efetivado coisas muito boas na economia. Está preocupado com o custo, está preocupado em refazer a máquina administrativa, está preocupado em gerar estabilidade monetária e financeira. Aprovou agora a Previdência Social, que é um negócio, que era um marco que vinha se estendendo desde o século XX. Ou seja, as perspectivas são otimistas. Então, as perspectivas são muito otimistas. Exceto nós, com a reforma tributária, nos preocupamos em relação à Zona Franca. Mas, oxalá, tudo se encaixe Se e Deus melhore quiser. também. Foi um Muito grande prazer obrigado. te rever. Prazer foi Sucesso meu e para a você. honra de participar do seu programa. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou nesse bate-papo com o presidente da FEComércio. No próximo sábado estaremos de volta com mais um Band Entrevista e um convidado especial. Com certeza. Até lá.